O que é um ônus processual? Vamos começar do básico, para ter aqui o alicerce para você entender todo esse grande tema do direito probatório. Primeiro ponto aqui, o que é um ônus? Ônus é um encargo, uma atribuição que é incumbida à parte. É só a parte, autor e réu, que tem ônus no processo. Ônus é o encargo exclusivo ao interesse das partes. É uma atividade que as partes devem realizar no processo. E se ela não realizar essa atividade, ela pode ter um prejuízo processual. Pode ter um prejuízo processual. Ou seja, ela pratica um ônus para ter uma vantagem. Mas se ela não pratica esse ônus, ela pode ter um prejuízo no processo. No processo de conhecimento, dois são os ônus principais em relação às partes. Anotem aí, aqui já estamos no conteúdo. O primeiro ônus que a parte tem, anotem isso que é importante, é o ônus da alegação. É o ônus de alegar um fato. Esse encargo, essa atribuição de alegar um fato é exclusiva das partes. O autor alega fato que constitui o seu direito na petição inicial. O réu impugna os fatos alegados pelo autor e mais, apresenta fatos novos, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Quem alega fatos está cumprindo o ônus da alegação, um ônus exclusivo das partes. E o juiz, ele fica vinculado aos fatos que foram alegados pelas partes. O juiz não pode tomar a sua decisão, prolatar a sua sentença fundamentado num fato que não foi alegado pelas partes. Ele não pode. Princípio dispositivo. É as partes que devem, apresentar os fatos no caso concreto. Ok? Muito bem. Esse é o primeiro ônus, o ônus da alegação. Mas além do ônus da alegação, as partes têm um segundo ônus, o ônus da prova, o ônus de demonstrar o fato que foi alegado. O ônus da prova é exclusivo das partes. Quem alega, produz a prova do que alegou, demonstra pelos meios de prova que aquele fato ocorreu, que aquele fato é verdadeiro, que aquele fato, portanto, agora tem que ser levado em consideração pelo juiz, para o juiz resolver o litígio, para o juiz aplicar o direito no caso concreto. O segundo ônus é o ônus da prova. A falta do ônus da prova leva à improcedência da ação. Quem não prova, perde. Quem não prova, perde. A principal causa da improcedência dos pedidos, a principal causa é a falta ou deficiência da prova. Muito bem, nós temos no ordenamento jurídico o ônus da prova dividido em duas espécies. Primeira espécie, ônus da prova subjetivo. Segunda espécie, ônus da prova objetivo. Qual é a diferença, professor? O ônus da prova subjetivo, de sujeito, é o encargo das partes. É uma regra de conduta para as partes. Autor e réu, subjetivo. Quem deve fazer a prova no caso concreto e sobre o que a prova recai? Esse é o ônus subjetivo. De quem é o ônus de produzir a prova? É do autor ou do réu? Isso é ônus subjetivo. É ligado à atividade de instrução do processo, de produção de provas. E quem produz provas? Autor e réu. Ônus subjetivo. Quais são os fatos que devem ser provados e quem prova? Isso é o ônus subjetivo. Veja, o jogo, o processo, ele começa tendo um ônus definido. O ônus é do autor. Toda vez que o autor ajuiza uma ação, ele sabe que o ônus da prova é dele, por determinação legal. Essa é a regra do ônus estático, O ônus da prova é o ônus do autor, é o autor que tem que comprovar o fato constitutivo do seu direito. E o réu? O réu tem que comprovar o fato desconstitutivo, o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo. No entanto, se nenhuma das partes produz esse ônus, realiza esse ônus, quem perde a demanda é o autor. E por que é o autor? Porque o ônus é dele. Por isso que nós temos uma regra do ônus objetivo da prova. Agora eu vou falar da segunda espécie, ônus objetivo. Ônus objetivo já não tem mais nada a ver com as partes. Ônus objetivo tem a ver com o juiz. Tem que haver com o juiz em que situação? Todo juiz, num processo de conhecimento, ele está obrigado a decidir o litígio. Eu não posso chegar lá no final do processo e dizer assim, eu não vou decidir porque eu não me convenci. Se já foram esgotadas todas as provas e eu ainda não me convenci, eu estou em estado de dúvida sobre os fatos controvertidos, eu, juiz, tenho que decidir. Eu sou proibido de não decidir. Non-liquid. Eu sou obrigado a decidir. Muito bem. Então agora eu estou numa excepcional situação. Qual é? A autora ajuizou uma ação contra o réu. O réu impugnou os fatos do autor. Os fatos se tornaram controvertidos. Há uma versão fática que beneficia o autor. Há uma versão fática que beneficia o réu. Bom, o ônus da prova é do autor. Se não for invertido o ônus da prova, e o réu produz a prova do fato desconstitutivo. Mas pode acontecer que eles produziram provas, e o processo chegou lá no final, está concluso para a sentença, e o juiz analisa as provas que foram produzidas, e as provas não levam a conclusão nenhuma. As provas não são suficientes para formar o convencimento do juiz. Veja, já encerrou a fase probatória. Já não tem mais provas a produzir. Acabou. E o juiz precisa decidir, mas está em estado de dúvida. Ou porque a prova não foi produzida, ou porque foi produzida de forma insuficiente. O juiz não se convenceu. Bom, como ele tem que julgar, agora ele se utiliza de uma regra de julgamento. Esse é o ônus objetivo da prova. Uma regra de julgamento. Como que o juiz vai decidir o litígio? Ele vai decidir porque ele não se convenceu quanto aos fatos. Ele vai decidir, olha a regra qual é, contra a parte que tinha o ônus de produzir a prova e não produziu. Quem tinha o ônus perde a demanda nessa excepcional situação em que o juiz chega ao final do processo e não se convence. Portanto, é uma regra para julgar o feito, quando o juiz não se convence. Bom, definimos o que é ônus subjetivo, uma regra de conduta para as partes, o que é ônus objetivo, uma regra de julgamento, quando o processo se encerra a fase de instrução, não tem mais provas a produzir e o juiz permanece em estado de dúvida e tem que julgar. Então ele tira o coelho, a carta na manga. Ele agora usa a regra do ônus objetivo excepcionalmente, porque ele não se convenceu pelas provas ou não produzidas ou produzidas deficitariamente. Muito bem, nós temos uma regra no ordenamento jurídico, como eu disse. O jogo começa com o ônus do autor. É o autor que tem que comprovar. Por quê? Porque se chegar lá no final e o juiz ficar em dúvida, é o autor que perde a demanda. Ele inicia o jogo sabendo que o 0-0 beneficia o adversário. 0-0 classifica o réu. É o réu que vence esse jogo. Portanto, o autor tem que produzir a prova, tem que fazer o gol, como eu disse ontem, para poder vencer a demanda. Muito bem. Nós temos essa regra lá no caput do artigo 373. O autor faz a prova do fato constitutivo e o réu do fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Se lá no fim o juiz ficou em dúvida, quem perde a demanda é o autor, porque o ônus é do autor. Quem não produz a prova, se o autor não produziu a prova adequada, se o autor produziu a prova deficitária e chegou lá no final, o juiz ficou em dúvida, quem leva a tinta, quem perde a demanda, quem toma a tinta é o autor. Muito bem, quem toma a tinta é o autor.